Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lab. Vamos então dar continuidade daquilo que são as nossas aulas sobre eletrônica digital. Na aula passada, então, aprendemos a como fazer a simplificação com a álgebra de Boole, né? E vimos também uma forma de não perdermos exatamente algumas variáveis, certo? Vimos que até certo ponto, simplificando as equações da álgebra de Boole, o número de variáveis que nós poderíamos perder e a lógica do nosso circuito, certo? Então, já demonstrei na aula passada como chegamos nesse resultado e o circuito que nós chegamos também. E agora, então, vamos ter que montar esse circuito na nossa placa breadboard. Muito antes de montar esse circuito na nossa placa breadboard, vamos então ver aqueles conceitos que nós já explicamos nas outras aulas. Primeiro conceito é numerar as portas lógicas. Então, a porta lógica 1, a porta lógica 2, a porta lógica 1, a porta lógica 1 e a porta lógica 2. Então, uma vez que eu já numerei as minhas portas lógicas, vou agora então determinar que pinos serão utilizados no meu circuito integrado, certo? Então, vou ter aqui pino 1, pino 2, pino 3, aqui vou ter pino 4, pino 5, e aqui vou ter pino 6, aqui eu vou ter o pino 1, pino 2, aqui eu vou ter pino 1, pino 2, aqui terei pino 3, aqui também terei pino 1, pino 2 e aqui terei também o pino 3. Então, uma vez que as pinagens foram organizadas, agora eu vou começar então a fazer as minhas ligações. Para isso, vou começar então por colocar os meus circuitos integrados na placa. O primeiro circuito integrado que eu necessito é o 7486. Vou tentar localizar esse camarada, circuito integrado que está aqui. É esse camarada que está aqui, o 7486. Então, vou colocar esse circuito integrado na nossa placa. Então, conforme já explicamos nas aulas anteriores, vou desligar primeiro aqui a nossa fonte, por enquanto não preciso, para não nos atrapalhar. Vou então colocar aqui já nas linhas de alimentação, tá? Aqui então são as minhas entradas A, B e C, tá? Tenho aqui as minhas entradas A, B e C, tá? Para poder então me facilitar na montagem do meu circuito, tá? Então vamos meter a mão na massa, espero que estejam a ver bem nesse ângulo e vamos começar então a colocar os circuitos integrados. Então, uma vez já que eu coloquei aqui o 7486, já está alimentado, tá? Vou colocar agora a seguir o 7404, vou colocar então aqui 7486 e aqui o 7404, tá? Então vamos lá, agora vou colocar a seguir o 7404. Vamos lá então verificar. Então temos aqui o 7404, né? Espero que consigam ver, tá? 7404, agora vou colocá-lo aqui. Também já com a mesma regra na alimentação. E a seguir então vou colocar o 7432, né? Vamos lá verificar se é esse que está aqui. 7432, tá? Também já está aqui. 408, tá? Também espero que consigam ver. 7408, ok? Então deu para ver, né? Então temos aí, acho que assim se vê melhor, ok? 7408, ok? Então temos aí o nosso circuito integrado. Agora vou colocá-lo aqui, tá? E vou então agora alimentar esse circuito integrado, certo? Então aqui já o pino 7 no VCC, pino 7 no VCC e como sempre o pino 14 no VCC e como sempre o pino 7 no GND. Então tenho já aqui os meus circuitos alimentados. Agora tenho que começar a fazer as ligações. Então primeiro vou fazer essa ligação aqui do pino C, tá? Do pino C. Vou considerar aqui A, B, C. Então esse é o C, certo? Então já que esse é o C, vou puxar um condutor até o pino 1, tá? Vou precisar de um condutor daqui até o pino 1. Esse condutor não chega, então vou precisar de um condutor maior, tá? Vou precisar de um condutor maior. Eu tenho sempre aqui já uns condutores, tá? Tem aqui o meu condutor, então vou medi-lo e fazer então a cortagem do mesmo circuito, tá? Então esse aqui, primeiro aqui, vou descarná-lo aqui, tá? Ok, agora vou então
fazer a medição. Tá? Vou segurar aqui, daqui, do C. Então, daqui do C. Deixa eu controlar aqui se liguei. Ok. Do C até aqui o pino 1. Ok? Então, será aqui. E agora vou descarnar então este condutor, tá? Então é simples, descarnar um condutor não é uma coisa difícil. É só ter paciência na hora de você descarnar os teus condutores, tá? Então, condutor descarnado, agora vou colocar na minha placa. Então, aqui, pino 1. Também vai fazendo isso, de modo com que você então possa aprender, tá? Então já conectei aqui o pino 1, tá? Agora, não cortei o tamanho ideal, né? Mas pronto, vou deixá-lo aqui, tá? Então, já coloquei aqui o meu primeiro condutor, o meu primeiro fio condutor, espero que consigam ver, tá? Então vou colocá-lo aqui e agora vou começar então a fazer as outras ligações, tá? Vou colocar aqui um X, porque eu já fiz essa ligação. Agora vou fazer então essa ligação aqui do pino 3 até o pino 2. Então, pino 3 é aqui. 1, 2, 3. Aqui é o pino 3. Vou colocar um condutor do pino 3 até o pino 2, né? Pino 2 que é aqui. Esse condutor é maior. Vou precisar de um condutor menor, tá? Vou precisar de um condutor menor. Eu tenho sempre já alguns condutores aqui portados, né? Nem sempre vão chegar, mas os que chegam. Então, pino 3 aqui até o pino 2. Também não chega. Estou perdendo tempo. Então, pino 3 até o pino 2. Tá, vou usar um condutor CAT que me facilita às vezes. Mas você vai fazendo os teus testes. Então, e depois diga algumas coisas. Diga agora que lhe responder, tá? Ok. Ok, então. Já a ligação feita, ok? Primeira ligação feita, segunda ligação feita. Vou colocar aqui também um X, tá? Quer dizer que já efetuei mais uma ligação, tá? Tem mais uma ligação efetuada, que é essa que está aqui. E agora vou puxar então outro condutor daqui, do pino 2 ao pino 1, 7404 que está aqui, do pino 2, tá? Até o pino 1, tá? Vou tentar com esse condutor aqui do pino 2 até o pino 1, né? Pode sair de trás para frente, depende de que lógica você quer utilizar para poder montar o teu circuito, tá? Pode fazer a lógica com que você pretende. O mais importante, na verdade, é saber o que estás a fazer e os pinos que tu estás a ligar, tá? O que você está a ligar, tá? Então, liguei aqui mais um condutor, que é esse que está aqui. Tá? Do pino 2 ao pino 1, pino 2 ao pino 1, e agora aqui do pino 2 ao pino 6 do 74,086, certo? Esse é o 70, lembrar que esse é o 74,32, esse é o 74,08, né? Agora vou puxar então um condutor que vai sair do pino 6, que é esse que está aqui, até o pino 2. Até o pino 2. Então, vou colocar um condutor e depois, só não vou fazer com tanta estética, né? Pino 6 é aqui, até o pino 2 que é aqui, tá? Então, pino 6 até o pino 2. O condutor saiu, vou usar mesmo esse. Pino 6. Pino 6 até o pino 2. Vou colocar ainda assim um pouquinho sem estética. Tá? Vou colocar assim sem estética. Mas pronto, tá. Essa ligação também está feita, tá? Pino 6 até o pino 2, tá?
Agora vou então fazer aqui as outras ligações que estão em falta. Aqui falta ligar o pino 3 com o pino 1, tá? Vou ligar aqui o pino 3 com o pino 1. Esse é o 74, lembrar que esse é o 7404. Então, o pino 3 é aqui e o pino 1 é aqui, ok? Tem um condutor aqui que encaixa. Lembrar que nós gravamos esse vídeo em tempo real, tá? Então, pino 3, pino 1, tá? Também está aqui, tá? E agora, então, basta fazer as ligações. Aqui, o pino 1 com o pino 4, tá? Vou ligar, então, aqui agora o pino 1 com o pino 4. Tá? Pino 1 com o pino 4, ok? Então, pino 1 aqui, pino 4 aqui. Pino 1 com pino 4. Ok, ligação feita, tá? É só contar, tá? É só contar. 1, 2, 3, 4, tá? 4, pino 4 é ali. Tá? Também essa ligação já tá feita. E o pino 2 com o pino 5. Tá? Pino 2 com pino 5. Vamos lá ver se esse condutor. Pino 2 aqui com pino 5. Pino 2 com o pino 5. Vou tentar encontrar aqui um condutor menor. Tá? Pino 2 com pino 5. 5 é aqui, 12 é aqui, ok? Pino 2 com pino 5, ok? Também está feita essa ligação. E agora basta então ligar aqui com os meus botões, tá? Agora eu vou puxar aqui. Agora vou puxar um condutor do meu botão aqui, que eu tenho aqui. Tá? Para o pino 1. Esse é o botão B, é para o pino 2. Tá? E a entrada A com o pino 1. A entrada A é aqui com o pino 1 que é aqui. Tá? Então temos aqui a nossa ligação feita. Temos então aqui a nossa ligação feita. E agora vamos comprovar com a nossa tabela de verdade. Pino 1 está aqui, ok? Agora vamos então comprovar com a nossa tabela de verdade, certo? Mas para isso vou precisar primeiro alimentar o meu circuito. Preciso alimentar o meu circuito. Então aqui GND, aqui o VCC. Como sempre, vou ligar no meu computador. Vou ligar no meu computador. Vou ligar no meu computador e aqui um LED vai poder sinalizar. Então, número 1, aqui eu tenho primeiro. Vamos lá então verificar aqui. Aqui um sítio onde dá um local onde dá para fazer a minha tabela. Eu disse que só funciona com números ímpares, né? Com números ímpares. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Agora, como é que é o número 0 em binário? É 0, 0, 0. Aqui é A, B, C. Tá? Então aqui eu tenho 0, 0, 0. O número 1 é 0, 0, 1. Significa que se eu apertar aqui no botão 1, o LED vai acender, certo? O LED vai acender. Mas ainda não coloquei aqui então o meu LED. Agora vou colocar aqui um resistor e um LED, certo? Vou colocar agora aqui um resistor. Vou puxar um condutor aqui para fora. Vou puxar aqui um condutor para fora. Ok? Do pino 3, aqui do pino 3. Vou colocar agora aqui um resistor. Um resistor. Para facilitar, vou colocar aí do outro lado. Tá? E um LED, tá? Então, positivo aqui e o negativo, tá? Então, é assim que nós vamos fazer o nosso circuito, tá? Vamos lá testar isso. Então, temos aqui o nosso LED para o teste, né? Já está aqui o nosso LED, tá? Agora, quando apertar aqui 1, o LED vai acender, certo? Se for 00, ele vai apagar. O número 2 em binário é 0, 0, 0, 1, 0, certo?
Então, quer dizer que se eu apertar aqui no B, o LED não pode acender por se trata de um número par, tá? Número 3 é 0, 1, 1. Então, se eu apertar aqui nos dois botões, o LED vai acender, tá? Ok? Acendeu. Ok, acendeu. Então, aqui o número 4 é 1, 0, 0. Se eu apertar aqui nesse botão, o LED não vai acender, porque a lâmpada só acende se os números forem ímpares, tá? Número 5 é 1, 0, 1. Então, aqui 0, aqui os dois, o LED acende, tá? Agora, aqui o número 6 é 1, 1, 0. O LED não vai acender, tá? Estou a apertar, tá? Podem notar que eu estou a apertar, ele não acende. E aqui então o número 7, se eu apertar os 3, o LED vai acender. Então, podemos comprovar, de facto, que o nosso circuito vai funcionar, tá? Então, podemos notar que esse processo que nós fizemos aqui, esse conceito que nós aplicamos aqui na equação que foi tirada da nossa tabela de verdade e depois fizemos esse agrupamento para reduzir o número de portas lógicas, funcionou. Agora, seria diferente se nós aplicássemos aquele conceito anterior no qual perderíamos as outras variáveis. Então, tens que ter esse cuidado quando estiveres a trabalhar com os conceitos da álgebra de Boole, tá? Tens que ter esse cuidado de modo com que você simplifique e não possas perder todas as informações importantes para que o teu circuito então possa funcionar. Uma vez que nós fizemos já aqui com o nosso circuito a funcionar com números ímpares, eu deixo como tarefa para você fazer com números pares. Qualquer dúvida, coloca aqui nos nossos comentários que sempre que possível eu poderei lhe responder. Agora quero te perguntar, professor, e se eu colocasse aqui um motor? Vamos lá ver o nosso motor, né? Vamos lá ver aqui o nosso motor, né? Aqui o nosso motor de sempre. Eu vou colocar aqui o negativo, não sei, e vou colocar aqui o positivo, né? Aqui o outro lado. Eu quero que sempre que for um número ímpar, o motor gira. Tá? Acho que tem aqui pouca corrente. Deixa lá verificar. Aqui funciona, né? Mas aqui o LED acende, deixa ligar diretamente aqui onde está viu os 5 volts, certo? Aqui, para ver a queda de tensão. Ok, deixa-me lá verificar aqui. Então, acho que não está drenando corrente suficiente para poder girar o nosso motor. Deixa lá tentar ligar diretamente aqui. Deixa eu tentar ligar diretamente aqui. Também não está gerando corrente suficiente. Vamos fazer o seguinte. Vou ligar aqui, ok. Vou ligar os dois aqui assim. Ok. Vamos lá ver se vai funcionar agora. Também não funciona. Não está dando corrente suficiente para poder girar o nosso motor. Mas seria interessante vermos isso, né? Que sempre que a gente colocasse aqui, ligássemos na ponte H e poderíamos verificar esse funcionamento. Que sempre que nós ligássemos, então, o nosso motor poderia girar, né? Sempre que tivéssemos a receber aí um nível lógico baixo. Mas com isso também dá para resolver aplicando um transistor, né? Vamos lá verificar isso aqui. Vou localizar um transistor e vamos então aplicar para vermos esse processo com o motor. Será interessante nós vermos esse fenômeno, certo? Para isso, vamos lá testar, né? Trazendo um transistor. Tem aqui um transistor que é o BC548, tá? Vou usar esse transistor, tá? Notar que aqui a corrente que sai da minha porta lógica não é uma corrente muito alta, então não é suficiente para poder acionar um motor, tá? Então vou colocar aqui primeiro um transistor, tá? Já tenho aqui, apliquei aqui um condutor por negativo. Vou segurar então aqui eu tenho coletor, base, emissor, tá? Então vou ligá-lo aqui, tá? Vou primeiro testar se consigo acionar um LED. Primeira coisa, vou inverter então o positivo aqui e o negativo aqui. Positivo aqui, o negativo aqui. Vou testar primeiro com o transistor. Então aqui já consigo verificar que dá para controlar o LED, certo? Então vou agora aplicar aqui o meu motor. Eu vou aplicar agora aqui o meu motor. Aqui o positivo vou ligar aqui.
positivo eu vou ligar aqui, tá? E aqui vou ligar então o meu negativo, ok? Agora sim, quando eu tiver um número par, o meu motor gira no sentido, tá? Aí quando for 0, 1, sempre que eu tiver então aqui número par, o meu motor vai girar. Número ímpar, certo? Sempre que eu tiver aqui número ímpar, o meu motor vai girar. Então, conforme podemos ver, o circuito funciona. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, que sempre que possível eu poderei lhe responder. Então, nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado, tá? E coloque aí nos comentários se funcionou ou não, né? Então, número ímpar. Ok, obrigado, tá?